Olá, no ar Unisul TV Esporte, nessa quinta-feira, 2 de setembro de 2010. No programa de hoje vamos falar, hoje sim, a matéria especial sobre a nova geração do boliche. Então, os bolicheiros surgindo por aí. Também falando sobre os novos contratados, caras novas no Hercílio Luz. Matéria especial também falando sobre esses jogadores que chegam com a missão de tentar mudar a situação do Hercílio no Campeonato Catarinense. Hoje é dia de campeonato de kart. Vamos falar também sobre o nosso pedalando, as informações do ciclismo. Fique ligado no programa de hoje. Olá, no ar Unisul TV Esporte. É sempre um prazer estar chegando ao seu lar, trazendo o que de mais importante acontece no nosso esporte, os nossos contatos. Unisul TV Esporte, @unisul.br, nosso endereço eletrônico, o nosso técnico o Ramon colocando aqui embaixo para o pessoal de casa. E também o nosso portal de internet tvsuSC.com.br. Hoje, sob as imagens do Juliano e do Josué, a gente chega à sua casa e com os destaques da Vivian e do Matheus. Bom dia, destaques para essa quinta. Bom dia, hoje a gente vai ver uma entrevista que eu fiz com o Rogério Júnior, que foi medalha de ouro nos Joguinhos Abertos. Matéria legal hoje com o Rogério Júnior. Matheus? O Hercílio determinando cautela aí para fazer as mudanças, contratando devagar aí para continuidade da segunda divisão do Catarinense. Muita calma nessa hora? Muita hora nessa calma. É isso aí. Vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí com a gente aqui. Vamos trazer os resultados de mais uma rodada do Brasileirão. 18ª rodada, tem gente caminhando para cima, brigando, e tem gente que continua fazendo caminho para chegar no G4 de baixo. O Prudente perdeu em casa para o Botafogo 1-0, o Botafogo continua surpreendendo, 1-0, vencendo fora de casa, já pulou para o G4 o Botafogo. Vitória 0, Internacional 0, o Grêmio voltou a vencer, vitória então da equipe do Renato Gaúcho, 1-0 em cima do Guarani, já saiu da zona do rebaixamento. O Goiás foi derrotado em casa para o Atlético Mineiro, 3-1, duas equipes que brigavam para sair. O Cruzeiro também entrou no G4, venceu o Flamengo, que se aproxima da turma de baixo, 1-0. O Atlético Paranaense venceu o Ceará, 2-1. E no jogo emocionante, o Fluminense empatou com o Palmeiras. O Palmeiras tomou 2 pontos do Fluminense no fim da partida, 1-1 foi o placar. O Avaí joga amanhã. Aliás, o Avaí joga hoje à noite, né? Esses jogos de ontem. Se puder trazer aí a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente já joga na tela para o pessoal de casa. O Fluminense segue líder, só que o Corinthians tem um jogo a menos, tá aí. O Corinthians tem 34, em terceiro Botafogo com 30, em quarto Internacional e Cruzeiro 28, sexto Santos, sétimo Ceará, oitavo Atlético Paranaense. Turma de baixo, Atlético Mineiro, Prudente, Atlético Goianiense e o Goiás, os dois goianos muito mal na competição. Destaque para Fluminense e Palmeiras ontem. Palmeiras impôs uma pressão no fim e agora bota o Corinthians de vez no páreo. Segurou um pouquinho o Fluminense ali, né? Tá certo, o Fluminense de vez em quando tem que perder uns pontinhos também, né? Perdeu ontem, né? Empatou o jogo, perdeu 2 pontos ontem e botou o Corinthians no páreo. O Corinthians agora tá com um jogo a menos, o Campeonato Brasileiro vai ter esse problema de jogo a menos aí, porque o jogo do Vasco e Corinthians vai ser só 13 de outubro, se não me engano, por ali, lá pelo meio de outubro. Então vai ficar nessa pendência, mas sem dúvida com o Corinthians aí podendo brigar e com aquela polarização dos dois ali, Fluminense e Corinthians. Algumas equipes grandes já começam a melhorar. Caso do Grêmio, Vivian, que tem potencial para melhorar na tabela. Saiu do G4. Saiu da G4 do mal, como alguns dizem, né? Mas o Grêmio começa a se recuperar, o Internacional empatou. Mas o Inter também tem um jogo a menos com o Santos, né? Lembrado, não é só o Corinthians e Vasco. O Inter também e o Santos tem um jogo a menos. O Inter podia ontem ter vencido, era o Vitória, né? Afinal de contas, o Inter, campeão da Libertadores, bem superior, podia ter vencido. Ficou no 0-0, né? Isso. E o Avaí joga hoje, né? O Avaí que pode, de novo, encostar na turma do G4 lá, precisa da vitória. O Avaí tá com um bom time, né? Tá, o Avaí ele teve os últimos jogos bastante desfalque, essas derrotas que o Avaí emendou aí nos últimos jogos foi por conta dos desfalques, teve os titulares não andaram jogando, mas é uma boa oportunidade para o Avaí, vai pegar o Santos, que é um time difícil, mas também tirou o Santos da Sul-Americana, pode de repente lembrar do jogo contra o Santos e de repente ser superior. Vamos lá, a gente quer de Santa Catarina, quer ver o Avaí lá na frente, né? Um representante nosso aqui também. Vai ter potencial para ganhar hoje, Matheus? Tem. O interessante é que o Avaí está usando assim, uma fórmula que foi muito usada pelo Figueirense nos outros anos,
que o Figueirense fez vários anos boas campanhas no Campeonato Brasileiro, ao final do campeonato perdia muitos jogadores, porque os jogadores se destacavam, e usava o campeonato estadual para montar uma equipe de novo, com jogadores menos badalados, mas com potencial. O Avaí também faz isso, então usou também o catarinense para isso. Começou mal o catarinense, depois foi se acertando mal, não em termos de resultado, mas sem aquelas atuações que se esperava. Eu acho que hoje o Avaí é um time intermediário desse Campeonato Brasileiro, ele pode até surpreender o Santos, sim. Tá certo, como surpreendeu também ano passado o Avaí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre os jogos do SESI, tivemos mais 2 modalidades, o pessoal já tem as fotos aí para o pessoal de casa aí, as fotos dos jogos do SESI, tivemos o dominó masculino e também tivemos o xadrez livre. No dominó masculino, primeiro lugar para a Eletrosul, segundo lugar a equipe A da Itagrez, em terceiro lugar a equipe B da Itagrez. No xadrez livre, primeiro lugar para a Eletrosul, a gente tem outras fotos aí, deixar passando para o pessoal de casa. Primeiro lugar para a Eletrosul com o Wilson, segundo lugar também para a Eletrosul com o Robert e em terceiro lugar para a Tractebel com a Luísa representando então no dominó masculino, se deu bem a Eletrosul e no xadrez livre também quem se deu bem foi a Eletrosul, as equipes que participam dos jogos do SESI, aí as fotos aí para quem gosta de jogar dominó e também para quem gosta de jogar xadrez. Jogos do SESI você acompanha regularmente no Unisul TV Esporte, trazendo a cobertura dos campeões e destaques das competições nesse calendário dos jogos do SESI de Tubarão. Vamos falar também sobre o campeonato do Wilsons Sport Ball. As inscrições estão abertas, nesse mês de setembro. Começa mais uma edição do já tradicional campeonato do Wilsons. É a 6ª edição. Se o pessoal quiser se inscrever, as empresas que quiserem participar, pode ir lá no bairro São João, pode falar com o Wilson e também com o Rafael. A turma atendendo no campo lá, que é aberto de segunda até sábado, a partir das 7 da noite, em mais uma edição do campeonato do Wilsons Sport Ball. Vamos para o intervalo, o programa de hoje tem karatê, vamos falar sobre kart e também os novos contratados do Leão do Sul. A gente já volta.